Muitas pessoas me perguntam, quando chegam até mim, uma das primeiras perguntas que fazem é se eu já fui obeso. E isso me causa bastante curiosidade, porque eu não entendo o que essa informação traz de diferença do meu procedimento, da minha capacidade, do meu trabalho. Eu ainda não descobri qual é a razão dessas perguntas. Eu acho que tem a ver com esses coaches que apareceram, que são, né, que foram obesos e que hoje estão tentando ajudar as pessoas a emagrecer. Mas ainda que eu, com meus 35 anos, nunca tenha enfrentado esse problema na pele, eu consigo entender muito bem o sentimento que envolve e a luta, né, diária, a sensação de impotência, de fracasso, de desânimo. Eu entendo muito bem e eu vou falar bastante disso nesse vídeo. Na verdade, esse é o nome da palestra. Mas antes disso eu quero falar um pouco sobre obesidade, sobre a verdade, o que está por trás da obesidade, e que não entender a verdade, não conhecer a verdade sobre a obesidade é o que gera todo esse transtorno, toda essa dificuldade, toda essa dúvida, porque as coisas que falam sobre obesidade, se você analisar profundamente, não faz sentido. Então as orientações que se vem falando desde a década de 80, com cada vez mais intensidade, elas acabam não tendo coerência, não fazem sentido. E aí você segue, mesmo sem perceber que isso não faz sentido, você segue e acaba tendo os resultados que tem naturalmente quando as pessoas tentam emagrecer sem se aprofundar na questão. Vamos lá. Uma coisa importantíssima para a gente salientar é que até final da década de 90, a taxa de obesos no mundo não chegava a 8%. Na década de 80, era algo em torno de 5% só das pessoas que estavam acima do peso. 95% era ou no peso correto ou abaixo do peso. Isso no mundo inteiro. Mesmo no país com o maior número de obesos do mundo, que é os Estados Unidos, também na década de 80. Pode reparar em filmes, vê aí Caça-Fantasmas, qualquer filme, clipe dos anos 80, qualquer coisa que você for ver, mesmo dos Estados Unidos, você vai ver que a quantidade de pessoas magras era quase que a totalidade das pessoas. Sempre teve um Jô Soares, um Faustão, uma Silvia Popovic, e o resto todos éramos magros, sem dificuldade, sem sofrimento, sem entender, sem parar para pensar quantas calorias isso tem ou aquilo tem. E um dos grandes mitos, uma das grandes bobagens que até hoje alguns profissionais especialistas, entre aspas, não se reciclaram e ainda propagam, é de que o corpo conta caloria, que você põe um alimento na boca e o corpo vai perguntar quantas calorias isso tem. Eu garanto a você que o corpo não faz essa pergunta. Para explicar isso bem facilmente, imagine que você pôs 100 calorias de um abacate na boca. E aí o corpo ele não vai perguntar o que é aquilo, ele vai simplesmente se preocupar com as calorias. Opa, 100 calorias. E ele vai digerir aquilo. E aí você põe 100 calorias de um pão. E o corpo também nos pergunta o que é aquilo. Ele simplesmente fala, opa, 100 calorias. É a mesma coisa, 100 calorias, 100 calorias. Seria a mesma refeição? Será que o corpo não pergunta que nutrientes, que minerais, que fibras, que enzimas? Será que não é essa a pergunta que o corpo faz? Será que o corpo não reconhece que um pão é carboidrato puro, com bromato, com fermento? Será que isso não influencia nada, ele só vai contar as calorias? Então, se o corpo... Essa pergunta já esclarece bastante coisa. Você imaginar você comer naturalmente tudo que a terra dá durante 1 mês, 2 meses, ou comer pães e bromatos e farináceos e cozidos durante 1 mês, mesmo que seja uma dieta de 1000 calorias, você acha que você vai ter o mesmo resultado de uma ou com a outra? É óbvio que não. Então isso, só de você parar para pensar por um instante nisso, você começa a entender qual é a verdade sobre o seu corpo. Seu corpo não está preocupado em quantidade de caloria, ele quer saber o quanto de nutriente tem aquele alimento.
Só que não para por aí, essa daí só é uma das falácias, uma das mentiras que se conta há 20, 30 anos sobre emagrecimento, sobre obesidade. Então o corpo queimar caloria, você começar a entender isso, queimar gordura, você vai ver que isso é uma mentira absurda. Você vai entender também que o corpo, ele pergunta, quando você põe um elemento na sua boca, ele pergunta se aquilo é um alimento ou se aquilo é uma toxina. Então, basicamente, o que a gente come é isso. O que não é alimento, o que não vai fortalecer seu corpo, o que não vai fortalecer suas células, o corpo vai receber aquilo como toxina. E para receber aquilo como toxina, é um peso muito grande. E aí você vai entender que a obesidade é uma doença inflamatória causada por toxinas. Então imagina assim, imagina que uma construção, os pedreiros só vão sair dessa construção quando terminar a obra. Só que essa construção está sem receber material há muito tempo. E aí os pedreiros estão lá desanimados, depressivos, porque não recebe o material para continuar o trabalho. E aí de repente para um caminhão. E eles vão todos alvoroçados ver o que é, e é material. Então tem cimento, tem pedra, tem areia, tudo que eles precisam, tijolo, e eles vão voltar com toda a força ao trabalho. Isso é o que acontece no seu corpo quando você se alimenta com nutrientes. Então o seu corpo, nós, pela alimentação que nós fomos ensinados desde criança, falta todos os nutrientes, falta todos os minerais. Se não fosse assim, o corpo não fica obeso. Se não for por deficiência de nutrientes, o corpo consegue se livrar das toxinas e mantém a vida. É por isso que existem pessoas que a gente chama de magro de ruim, que toma refrigerante, come cachorro-quente, come no McDonald's e não ganha peso, porque o corpo ainda tem resistência, ainda está aguentando. Mas aí você começa a dar bomba. Principalmente quando eu falei lá dos coaches, eu vejo muito coach homem. É importante também separar isso. Para homem emagrecer é completamente diferente por o caso de uma mulher emagrecer. O homem, para emagrecer, basta ele parar de tomar cerveja e comer glúten de uma forma geral, ele emagrece 20, 30 quilos em poucas semanas. Agora, para a mulher emagrecer, ela pode parar de comer glúten, pode parar de tomar cerveja, pode fazer dieta, pode fazer atividade física e apenas uma pequena porcentagem de 2% consegue ter resultado. Então, para a mulher precisa de um cuidado muito mais delicado, uma avaliação específica de cada caso. Normalmente é a segunda cesárea que degringola a imunidade. Eu acho que uns 40% mais ou menos das pessoas que eu atendo. É a segunda cesárea que é o grande impacto. Então o corpo aguentou tomar anticoncepcional, o corpo aguentou a alimentação industrializada cheia de toxina, o corpo aguentou a primeira cesárea, aguentou tomar anticoncepcional, aguentou tudo isso. Mas aí na segunda cesárea que o corpo arria, digamos assim, e aí passa a ganhar 5, 10 quilos por ano. Ok, então o que acontece quando o corpo ingere toxina? É como nessa parábola aí que eu fiz do material de construção, dos pedreiros enclausurados, que você pega esses pedreiros que estão lá depressivos, arrasados, e aí, porque não tem material para terminar, para se livrar daquela obra, para poder voltar à vida deles. E aí chega um caminhão e eles correm alvoroçados para ver o que chegou. E aí quando eles vão ver, em vez de ser material, na verdade é um caminhão vazio que vai arrancar a janela, vai arrancar material que está lá parado esperando, né, a fase certa, vai arrancar azulejo, vai arrancar piso para levar para outra obra. Isso que acontece quando você, por exemplo, toma um remédio. Você que já está com a saúde debilitada, já tomou um impacto na imunidade, já está preocupada com o peso, já está ganhando peso ou já ganhou bastante peso. Então, quando você o seu corpo recebe toxina, remédios e produtos industrializados em geral, quando você recebe isso, o seu corpo vai ter que liberar minerais, queimar vitaminas para poder te manter viva. Então, a obesidade nada mais é que uma estratégia do corpo de manter o corpo vivo com aquela quantidade absurda de toxina entrando todo dia no seu organismo. Então, a toxina vai para a camada de tecido adiposo, de gordura, e passa a inflamar aquela camada. Então, é outro erro circunstancial que a pessoa acha que tem ali sobrando é gordura, e na verdade que eles medem na academia, né, taxa de gordura não é gordura, aquilo é inflamação.
Tanto é a inflamação que você pode lipoaspirar, você pode enfiar um cano, entra no YouTube, digita aí como que é feita uma lipoaspiração, você vai ver o procedimento. Enfia-se um cano e eles ficam apertando para aquilo lá liquidificar, para poder sair, né? Porque ele é meio empedrado, meio duro. E aí, por mexer o cano, o procedimento que eles fazem, a massagem que eles fazem, acaba liquidificando mais ainda aquela inflamação e acaba saindo pelo cano. Gordura não dá para passar pelo cano, gordura é sólida. Então você entende, por isso que quando você faz massagem, eu ensino, as pessoas que eu atendo, eu ensino a fazer massagem, automassagem diariamente, você vai ver que você amolece aquela massa, aquela parte que tem celulite, né, do corpo, você vai ver que aquilo amolece rapidinho com massagem. Então, não é gordura, é toxina inflamando o seu tecido. E o pior, quando é no tecido, você consegue viver melhor, mas o problema é que a toxina vai para o seu corpo inteiro, vai para o seu cérebro, inclusive. Então é preciso desintoxicar muito, é preciso mudar. Mas você não consegue fazer isso se você não começar a entender quem é você. Se você continuar achando que você é simplesmente um ser que tem que trabalhar, um ser que tem que alimentar os outros, que tem que pagar suas contas e que você não tem importância. Então, o passo inicial para o tratamento, para a saída de dessa escravidão, desse sofrimento, é nada mais do que começar a se levar a sério. Quem toma remédio não se leva a sério. Quem faz qualquer coisa que alguém disse que vai ter um resultado bom, não se leva a sério. Você instala alguma coisa no seu celular, vem um aviso bem esquisito, bem descarado que é um vírus, você clica em instalar? Você não faz isso, ninguém faz isso. Porque a gente leva nosso celular a sério. Mas quando alguém fala, a tia da minha amiga tomou isso e deu certo. E você vai lá e toma, sem medo. Então você se leva muito menos a sério. Isso não é uma culpa sua. Isso nós fomos treinados, nós fomos conduzidos a essa vida. Desde a escola. A escola tem um papel muito importante nessa desconstrução do que nós somos. Então, todo o trabalho é desfazer essa mentira de que nós temos um valor muito importante, que nós não temos que viver nesse inferno, nós não temos que nos intoxicar diariamente. Isso, se alimentar, viver da forma correta, natural, que faz bem para as nossas células, não é escravidão. Esse aí não come nada, esse aí... Não, a gente come muita coisa boa. Escravidão é o resto. Escravidão é a indústria dizer o que você tem que comer. Então, essa é a grande verdade. É por isso que nós ouvimos, só que a gente não deu atenção ainda a isso, que a nossa missão é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, quer dizer, já não tem mais o que fazer, né? Já fomos reprovados. E, na verdade, não atender a essa missão é viver no inferno, mas não depois da morte, é ainda nessa vida. Então, tudo que nós temos que fazer é aprender dia após dia como nos amar, como nos cuidar como nós merecemos, como dar para o nosso corpo o que ele precisa de verdade. Então, como o que eu faço é como se fosse um curso, sabe? Em 2, 3 meses a pessoa aprende muita coisa e ela praticamente depois de 3 meses ela já está por conta dela. Ela já consegue aprender o mais, depois ela vai aprender a como conseguir receber as informações corretas, como interpretar as informações. Então ela se torna uma pesquisadora e ela passa a ajudar a gente a ensinar outras pessoas. Então é um trabalho muito bonito o Emagre Saúde, que a gente começou recentemente, mesmo que já tenha atendido em particular tantas pessoas, mas agora que eu formatei esse programa, esse método, e em poucos meses já temos resultados fantásticos no Brasil inteiro. Tá bom? Essa foi a palestra de hoje, até a próxima.